Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Carlos Chaves, eu sou professor de língua portuguesa, como você já me conhece, e também tradutor e intérprete de língua de sinais, e esse é o meu sinal, como eu sou conhecido na comunidade surda. E na aula de hoje você irá aprender sobre o que é uma polissemia. O que é isso? É de comer? É de beber? É de passar no cabelo? Não! A polissemia é uma palavra grega que a palavra original é polissemos, que no caso nós temos a palavra na língua portuguesa chamada polissemia. A palavra polissemos é uma transliteração do grego, a qual nós temos a palavra em língua portuguesa chamada polissemia. E o que significa essa palavra? A palavra polissemia nós podemos fazer a divisão da seguinte maneira. A palavra poli, sempre quando você ouve a palavra poli, a gente pode falar poli. Uma pessoa ela é poliglota, ou seja, ela tem um conhecimento em várias línguas. A gente pode falar que poli, a gente pode trazer a ideia de em alguns países é permitida a poligamia, ou seja, vários casamentos. A pessoa pode se casar com várias mulheres, correto? Então, esse é o primeiro significado da palavra poli. E a palavra semia, ela quer dizer significados. Então, a palavra juntando poli e semia, nós temos muitos significados. Então, todas as palavras que tiver 2 ou mais significados, ela é uma palavra polissêmica, correto? Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos a respeito disso, trazendo, claro, a ideia aqui para a língua brasileira de sinais, a qual é o foco desse canal aqui no ensinamento. Então, vamos lá. Antes de dar alguns exemplos a respeito da polissemia, eu quero ensinar para você o sinal de polissemia. Então, existem algumas variações. Então, por exemplo, você vai ver tanto esse sinal como se fosse uma palavra, certo? Sinal, palavra, dessa configuração de mão. Então, a gente tem aqui palavra. Então, você pode utilizar esse sinal como polissemia. Você pode utilizar esse sinal como polissemia. Uma palavra e a palavra descendo. E você também pode utilizar sinal, 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 sinal e sinal. E assim por diante. Também o sinal de polissemia. E alguns lugares também vão utilizar polissemia, que é palavras diversas. Mas você pode escolher qualquer uma. Eu vou ficar com esse sinal aqui, polissemia. Polissemia. Porque a gente está querendo dizer que, no caso, aqui é a Libras, né? Então é uma palavra, no caso do sinal, e a gente tem vários sinais. A partir desse você vai entender o que é. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui sobre polissemia e eu vou compartilhar alguns conceitos e algumas palavras que você vai gostar muito. Então vamos lá, o que é uma palavra polissêmica? Como eu já disse, é uma palavra que pode trazer 2 ou mais significados a respeito dela. E o que vai diferenciar uma palavra da outra é o sinal, contexto. Assim, ó, tocando, sinal, contexto, beleza? Então vamos lá. Então a palavra aqui, no caso sinal, laranja. Então esse mesmo sinal, ele pode ter 3 significados. Então o primeiro, estou falando de Libras, ok? O primeiro, ele pode ser laranja. Mas qual laranja? A cor ou a fruta? Depende. Vamos utilizar isso aqui como a cor. Já vou explicar por quê. Então laranja, a cor. Então a cor laranja. Segundo sinal, laranja, a fruta, certo? Então, a fruta laranja. E o terceiro, esse sinal também pode ser o dia da semana. Qual? Isso que você respondeu para mim mesmo, sábado. Beleza? Então, isso daqui é um sinal polissêmico. E esse sinal aqui, ele vai depender do seu contexto de uso. Então, eu preparei aqui algumas frases que eu vou sinalizar para vocês e eu espero que vocês gostem. Ok? Então, vamos lá. Então, iniciando aqui, no caso, quando eu for me referir à cor, certo? Como eu disse, vai depender do contexto, todas as palavras ou sinais que você utilizar. Então, a primeira eu vou falar sobre a cor. Aí eu vou perguntar, olha só, qual que é a cor da camisa? E aí eu vou apontar, olha só que interessante isso. Quando eu aponto, esse sinal aqui ele pode ser tanto ele quanto ela. Aí você fala assim, Carlos, mas por quê? Porque em Libras, os sinais, eles não têm o quê? Gênero, certo? Então, por exemplo, é menina? É menino? Depende. Então, tudo que vai depender, você vai perceber quando você estiver lendo, principalmente o livro de gramática, vai aparecer assim, ó, um arroba, sinal arroba. Por quê? Sempre você tem que demonstrar o gênero. Você é homem, você é mulher. Então, por exemplo, qual
que é a cor da camisa dela? Aí a pessoa vai responder: a cor da camisa dela é laranja, certo? Então, explicando sobre a questão da cor. Se a pessoa usar cor, isso aqui é laranja. Então, primeiro exemplo de uso. E é importante aqui também é que vocês vão perceber que, por exemplo, se você pegar na língua portuguesa e falar a palavra laranja, a pessoa vai te perguntar: você está falando da fruta ou você está falando da cor? Na língua portuguesa. Na Libras, igual. Isso vai acontecer com todas as palavras da língua portuguesa e também da Libras? Não, com algumas. Vocês irão ver aqui conforme os exemplos forem passando. E aí, por exemplo, se você pega na língua inglesa, também. Por exemplo, se a pessoa falar para você orange, ou seja, laranja, o que é? É a cor ou é a fruta? Depende do contexto, igual no inglês, certo? Então, o que vocês vão reparar? Que até quando a gente fala sobre gênero, também é igual. Olha só que interessante. Na língua portuguesa, se eu apertar assim para você: olha, a palavra gênero, do que você está falando? Você está falando de um gênero literário? Você está falando de um gênero quando você quer dizer sobre se é masculino ou feminino? Do que se trata? Certo? Então, isso também é uma polissemia na língua portuguesa. Já na questão da Libras, existe gênero, certo? Sinal, gênero, caso quando você vai se referir se é mulher ou homem. E aqui a gente vai ter também gênero. Por exemplo, se você for numa livraria, você vai falar assim: ó, eu estou procurando o gênero religioso cristão, certo? Então, esse gênero aqui, quando a gente está falando sobre tipos, por exemplo, um gênero literário, então a pessoa pode falar que qual é o gênero? Esse gênero é humor, entende? Então, esse gênero aqui, quando você estiver falando sobre tipos de gênero, e esse aqui quando estiver falando na questão da identidade. Então, na Libras, os sinais são diferentes, porém no português as palavras são iguais, vai depender do perfeitamente contexto. Voltando aqui para a questão ainda desse sinal. Então, aqui o segundo exemplo que a gente vai ter é referente à fruta. Então, como saber sobre quando o sinal é a fruta? Então, vamos lá. Se a pessoa te perguntar assim, o que você comprou na feira? E aí a pessoa vai responder: eu comprei manga, uva e também laranja. É o que? A fruta, certo? Então, depende do contexto. E o terceiro e último exemplo é da palavra sábado. Como que eu sei se isso é sábado? O contexto. Tenho certeza que quando você estiver ouvindo esse vídeo aqui, depois na hora que for dormir, você vai lembrar. É o contexto. Pois uma palavra fora de um contexto gera exatamente isso. Então vamos lá. O terceiro e último exemplo aqui é da questão do sábado. A pessoa pergunta assim: sábado, você vai na festa do homem nome Lucas? Isso é em Libra, certo? Mas, por exemplo, em português, sábado você vai na festa do Lucas? Então, só em Libras. Então, sábado, você vai na festa homem nome Lucas? Aí a pessoa responde: não, eu não vou conseguir, porque eu vou trabalhar. Então, vocês perceberam? 3 sinais utilizados de maneiras diferentes, porém trazendo o mesmo sinal. O que vai depender do contexto. Então isso aqui, laranja, a fruta, laranja, a cor, ou o dia da semana, sábado. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueçam de curtir esse vídeo. Se esse vídeo tiver muitas curtidas, muitos comentários, eu irei postar mais vídeos a respeito da polissemia, irei fazer talvez até mesmo uma série de diversos vídeos para que vocês possam aprender sinais polissêmicos, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no meu canal e apertar no sininho para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo, vocês recebam. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer crítica ou sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu possa ler. E até o próximo vídeo. Vambora!